Olá, pessoal. Sou Márcio Marçal, professor de História, e o conteúdo da aula hoje é a aula 7, relacionada ao uso da mão de obra escrava indígena e africana no Brasil colônia. É fundamental que você, querido, entenda que no início da implantação do projeto colonial português, a mão de obra utilizada, portanto, neste início, foi a mão de obra escrava indígena, índio, chamado, portanto, pelo português de negro da terra, ou negro Brasil. Se você pegar um texto ou ler um livro que use essa expressão negro da terra ou negro Brasil, tenha cuidado, porque é uma expressão que remete ao uso da mão de obra escrava indígena pelos colonos portugueses aqui no Brasil, no início do projeto colonial português, baseado na produção açucareira. Um aspecto relevante nesse processo no qual está inserida a montagem da sociedade colonial açucareira é que você entenda que foi exatamente em São Vicente, litoral, onde é hoje o estado de São Paulo, que ocorreu a primeira experiência com o uso da mão de obra escrava indígena no Brasil colônia. Ou seja, foi exatamente em São Vicente a montagem do primeiro núcleo colonial português baseado na produção açucareira em larga escala voltada para o mercado europeu. Eu chamo a tua atenção para que você compreenda que há uma conjuntura, há um contexto histórico que legitima a utilização deste tipo de mão de obra escrava no Brasil, chamada pelo português de negro da terra ou negro Brasil. Então, para que você não confunda a expressão negro da terra ou negro Brasil e associe ao trabalho compulsório do africano, lembre que essas duas expressões, negro da terra ou negro Brasil, são expressões através da qual o português designa o uso da mão de obra escrava indígena aqui no Brasil. Um outro aspecto que eu entendo ser importante é que você leve em consideração que quando o projeto colonial avançou em direção ao Nordeste, com a ocupação da capitania de Pernambuco, doada ao Duarte Coelho, um nobre português, de muitas relações na Europa, que obteve, portanto, dentro dessas relações, o auxílio do capital holandês para investir na produção açucareira em Pernambuco. Na fase inicial da produção açucareira em Pernambuco, nós vamos ter a utilização da mão de obra escrava indígena e, posteriormente, a introdução do trabalho compulsório africano. E aí é fundamental que você compreenda uma diferença significativa. Em São Vicente, o projeto colonial português ele baseou-se completamente na utilização da mão de obra escrava indígena, no predomínio, portanto, da mão de obra escrava indígena. Quando esse projeto colonial avança e dá origem à capitania de Pernambuco, em Pernambuco, também a montagem do complexo açucareiro será baseada inicialmente no uso da mão de obra escrava indígena e, posteriormente, nas primeiras décadas do século XVII, nós vamos ter uma conjuntura que irá favorecer a introdução da mão de obra africana aqui no Brasil. E é aí que eu chamo a atenção para um detalhe que é muito expressivo, é muito significativo. Você passa a ter, na capitania de Pernambuco, a utilização conjunta de dois tipos de mão de obra escrava indígena e mão de obra escrava africana. Neste caso, a mão de obra escrava africana, ela é genericamente designada pelo português com esse termo aqui, ó, negro da Guiné. Então entenda que negro da Guiné é a forma como o português identifica a mão de obra escrava africana. Negro da terra ou negro Brasil é a forma como o português designa a mão de obra escrava indígena. E aí é fundamental que você entenda que se trata, na verdade, de uma conjuntura na qual haverá a introdução e não a substituição de uma mão de obra escrava pela outra. Se nós falarmos que a mão de obra escrava africana veio para substituir a mão de obra escrava indígena, nós estaremos cometendo um equívoco do ponto de vista histórico. Na verdade, no início da produção açucareira em Pernambuco, houve a utilização conjunta da mão de obra africana e da mão de obra escrava
indígena. Mas que conjuntura é essa que acaba criando um ambiente no qual a mão de obra africana ela será introduzida no Brasil? Essa conjuntura ela está diretamente relacionada com três poderosos interesses que interagem no contexto histórico e acabam criando condições para que seja introduzido na colônia a mão de obra escrava africana. O primeiro desses interesses é o interesse relativo à coroa portuguesa. É fundamental que você entenda que desde antes da colonização do Brasil, a partir de 1532, a coroa portuguesa, há muito tempo, direcionava o tráfico negreiro da África para a América hispânica. Ou seja, houve um período em que o tráfico negreiro constituía-se em uma das mais rentáveis operações da coroa portuguesa. A coroa portuguesa, durante alguns anos, ela direcionou a venda de africanos para a América hispânica, onde a atividade mineradora exigia um grande volume de mão de obra africana. Bom, quando é que a coroa portuguesa direciona, então, a mão de obra escrava africana para o Brasil? A partir do momento em que, na América hispânica, no fornecimento da mão de obra escrava africana, a coroa portuguesa passou a ter concorrentes. E quais eram esses concorrentes? Esses concorrentes da coroa portuguesa, em uma operação extremamente lucrativa, eram franceses, holandeses e ingleses. A partir do momento em que comerciantes franceses, ingleses e holandeses passaram a ter acesso ao tráfico negreiro, a coroa portuguesa, sem condições de impedir a presença desses povos no litoral atlântico africano, passou a ter concorrência numa atividade extremamente lucrativa e incapacitada de impedir ou de enfrentar essa concorrência, a coroa portuguesa passou então a desviar o tráfico negreiro para o Brasil. Então, é fundamental que você leve em consideração que a coroa portuguesa, em busca de uma operação rentável, perdendo o lucrativo mercado da América hispânica, passou a direcionar o tráfico negreiro para o Nordeste açucareiro, exatamente no momento em que a capitania de Pernambuco começava a se destacar na produção açucareira, usando a mão de obra escrava indígena, passaria então a usar a mão de obra escrava africana. O outro poderoso interesse era o poderoso interesse do grupo mercantil português, burgueses portugueses, comerciantes portugueses, também, juntamente com a coroa portuguesa, atuavam no tráfico negreiro, vendendo mão de obra africana para a América hispânica. Por fim, um outro poderoso interesse nesse contexto histórico é o interesse da Igreja. Para que você entenda o interesse da igreja nesta conjuntura, é fundamental levar em consideração que no século XVI, a Europa católica sofria o abalo da Reforma Protestante. Reforma Protestante, iniciada pelo Martinho Lutero, acabou fazendo com que a Igreja Católica perdesse na Europa grandes áreas de influência política e, obviamente, perdesse fiéis. Como resposta da Igreja Católica ao avanço do protestantismo, a Igreja reafirmou todos os pontos que eram criticados pelos protestantes e passou então a definir como política a necessidade de promover a catequese dos povos que habitavam, portanto, o Novo Mundo. É nesse contexto que nós vamos ter a introdução da mão de obra escrava africana aqui no Brasil. E eu chamo a tua atenção para que você leve em consideração que esta ação da Igreja de promover a catequese sobre os povos aqui no Novo Mundo, ela acaba sendo determinante para que a Igreja envie para a América portuguesa e hispânica vários missionários. Entre as ordens missionárias que se destacam aqui no Brasil com essa ação de catequese, vale a pena citar a poderosa Companhia dos Jesuítas, também conhecida como Soldados de Cristo ou inacianos, melhor dizendo. Eu chamo a tua atenção para que você compreenda que há uma conjuntura que merece ser analisada. Qual é essa conjuntura que merece ser analisada? Nesse contexto em que o grupo mercantil português ligado ao tráfico, a coroa portuguesa, buscam um mercado rentável
que haviam perdido no fornecimento de mão de obra escrava africana para a América Hispânica, esse mercado agora é o Brasil. Produção açucareira já está em fase de consolidação, é uma alternativa extremamente rentável para a coroa e rentável, inclusive, para os colonos. Além disso, eu chamo a sua atenção para que você compreenda que esta instituição ela vai ter um posicionamento que é extremamente interessante em relação à escravidão. A Igreja Católica ela vai assumir posições contrárias à escravidão do índio aqui no Brasil, posições legitimadas, inclusive, por concepções teológicas, né? A crença de que o índio, segundo as autoridades eclesiásticas, a crença de que o índio possuía alma era a garantia de que este índio poderia ser catequizado. Entretanto, a mesma instituição que acusava, que apontava, melhor dizendo, o índio como sendo portador de alma, isso inclusive resulta em um documento papal, uma bula papal, portanto assinado pelo Papa, no qual a Igreja define que o índio tem alma e por ter alma ele não pode ser escravizado, ele tem que ser catequizado. Essa posição da Igreja Católica em relação aos escravos indígenas, ou melhor, em relação aos índios, ela será extremamente diferente, distinta da posição da Igreja em relação aos africanos. A mesma instituição que diz que o índio tem que ser catequizado porque possui alma, vai afirmar, através de concepções teológicas, que o africano tem que ser escravizado porque o africano é um pecador. E qual é o pecado que o africano carrega? Segundo interpretações da Bíblia, passagens do Antigo Testamento, a Igreja afirma que o africano ele é um pecador exatamente porque ele é descendente de Cã ou de Caim. Como você já deve ter ouvido falar, Cã e Caim são dois personagens bíblicos transgressores, pecadores. O Cã é o filho amaldiçoado de Noé, é o filho que transgride a relação com seu pai. O Caim é o irmão que, movido pela inveja, mata o outro irmão. Então são dois personagens bíblicos pecadores, transgressores, com os quais a Igreja vai associar o africano. O africano, portanto, terá que ser escravizado, porque, segundo interpretações teológicas no século XVI, essas interpretações apontam que o africano ele é descendente de Cã ou de Caim. Portanto, é nesse contexto que você passa a ter uma conjuntura favorável à introdução da mão de obra escrava africana no Brasil. E eu chamo a sua atenção para que você compreenda que a partir do momento em que a mão de obra africana é introduzida no Brasil com grande relevância no Nordeste açucareiro, em Pernambuco, isso não significa dizer que a mão de obra escrava indígena deixará de ser utilizada. Você passa a ter uma tendência em que no Nordeste, tu vai corrigir a partir daí, tá? Passa a existir uma tendência na qual, no Nordeste, haverá o predomínio da mão de obra escrava africana. Mas predomínio da mão de obra escrava africana não quer dizer que a mão de obra africana será a única a ser utilizada. Tá? Enquanto que em outras regiões, como a Amazônia, São Luís, portanto Belém, né, como regiões, vamos corrigir a partir daí, tá? Portanto, em regiões como Belém, São Luís e São Vicente, você passa a ter o predomínio da mão de obra escrava indígena. Tá? É relevante, é importante também compreendermos que haverá uma situação em que, no século XVII, a partir de 1630, no Nordeste açucareiro, grande parte deste Nordeste açucareiro estará sob o domínio de uma companhia privada mercantil europeia, mais precisamente holandesa, que é a chamada Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Essa companhia vai estabelecer um domínio significativo sobre grande parte do Nordeste. Então, durante alguns anos, a partir de 1630, grande parte do Nordeste estará sob domínio holandês e, obviamente, esta companhia, além de estabelecer
o domínio sobre a produção açucareira, ela também vai estabelecer o domínio sobre o tráfico negreiro. Haverá, portanto, uma forte ingerência desta companhia, um forte controle desta companhia sobre o tráfico negreiro. Os holandeses vão tirar dos portugueses os principais portos que na África enviam mão de obra africana para o Brasil. Ora, significa dizer, portanto, que durante 20 anos, grande parte do Nordeste, sob domínio holandês, será abastecida pelos próprios holandeses com mão de obra africana. Entretanto, uma outra região do Nordeste, que é a Bahia, continuará produzindo açúcar, não estará fora do domínio holandês, e esta região aqui, ao ter dificuldade no acesso à mão de obra africana, não resta outra alternativa aos senhores de engenho, produtores de açúcar, portanto, na Bahia, não lhes restará outra alternativa a não ser o recrudescimento da mão de obra escrava indígena. Significa, portanto, dizer que em pleno século XVII, já com a mão de obra escrava africana consolidada no complexo produtivo açucareiro, haverá uma parte do Nordeste açucareiro, especificamente a Bahia, na qual irá se utilizar de forma expressiva a mão de obra escrava indígena, tendo em vista que os produtores de açúcar da Bahia terão dificuldade no acesso à mão de obra escrava africana, pelo fato de que as principais rotas do comércio africano, do comércio negreiro africano para o Brasil, estará sob o controle, as principais rotas estarão sob o controle da companhia holandesa. Esta companhia, portanto, comerciantes holandeses, além de terem o domínio sobre o comércio açucareiro, vão também ter o domínio sobre o comércio negreiro. Nessas condições, não restará outra alternativa aos senhores de engenho da Bahia, a não ser recorrer à mão de obra escrava indígena. E um papel fundamental no fornecimento desta mão de obra escrava indígena caberá aos bandeirantes, principalmente os bandeirantes vicentinos, bandeirantes que, egressos de São Vicente, tinham uma extraordinária habilidade na captura de índios. Esses bandeirantes vicentinos serão contratados por autoridades portuguesas, por senhores de engenho na Bahia, exatamente para que eles possam ir em direção ao sertão e garantir a captura de índios para serem vendidos na Bahia e garantir, portanto, o funcionamento da produção açucareira, que não está sob domínio holandês, que é exatamente esta região aqui, tá ok? Foi esse o assunto da aula 7. Encontro vocês na próxima aula. Um forte abraço.